descendo com precisão mortal e derrubando predadores em questão de segundos. Essas aves são consideradas as mais perigosas do mundo por um motivo. Seja águias, abutres ou o temido casuar, prepare-se para descobrir o lado sombrio dessas criaturas aladas que vão te deixar de queixo caído. Número 1. O abutre barbudo. Nas encostas das montanhas da Europa e da Ásia, um pássaro extraordinário desliza graciosamente pelo céu, exibindo suas penas alaranjadas e olhar penetrante. O abutre barbudo pode ter uma aparência impressionante, mas sua alimentação é ainda mais surpreendente. Ele se alimenta de ossos. Sim, ossos. Na verdade, o abutre barbudo possui um suco gástrico extremamente forte, capaz de digerir ossos inteiros em apenas 24 horas. Quando encontra uma carcaça, ele espera pacientemente que outros necrófagos consumam toda a carne, para então se banquetear com os ossos restantes. Caso o osso seja muito grande, essa ave lança-o do alto para quebrá-lo em pedaços menores e mais fáceis de ingerir. Número 2. O casuar. Nas florestas tropicais da Austrália, um gigante emplumado reina absoluto. O casuar, com seu pescoço azul vibrante e cabeça que lembra um capacete, pode parecer belo, mas não se deixe enganar. Esse pássaro é um dos mais assustadores do planeta. Com uma altura semelhante à de um ser humano, o casuar possui pernas incrivelmente poderosas e garras afiadas o suficiente para cortar a pele com facilidade. Embora sua dieta principal seja composta por frutas, quando se sente ameaçado, ele se torna um guerreiro feroz. Além de ser capaz de correr mais rápido que muitas pessoas, ele ainda desfere chutes extremamente potentes. Então, se um dia avistar esse dinossauro vivo na selva, aprecie-o de longe, ou pode acabar virando parte de sua lenda. Número 3. O petrel gigante. Nos mares gelados da Antártida, um pássaro intimidador patrulha os céus. O petrel gigante, apelidado de abutre da Antártida, não é um pássaro marinho comum. Ele é um caçador habilidoso e um necrófago implacável. Com seu bico em forma de gancho e temperamento agressivo, essas aves possuem uma dieta diversificada que inclui filhotes de pinguins, focas recém-nascidas e até restos de baleias. Seus bicos são incrivelmente fortes, capazes de rasgar peles grossas e camadas de gordura com facilidade. Embora alguns os vejam como vilões, na verdade, essas aves desempenham um papel essencial no ecossistema, ajudando a manter o ambiente limpo ao se alimentarem de carcaças. Eles são, de fato, os faxineiros da natureza. Número 4. A arpia. Na floresta amazônica, uma águia imponente já foi a soberana dos céus. A arpia, uma das maiores águias do mundo, possui uma envergadura de 2 metros e garras afiadas que chegam a 13 centímetros de comprimento. Com uma visão extraordinária, ela pode detectar presas minúsculas a incríveis 200 metros de distância. E sua técnica de caça? Simplesmente brutal. Essa águia captura uma grande variedade de animais, incluindo cobras, tatus, bichos preguiça e até macacos. As fêmeas, maiores e mais fortes que os machos, são caçadoras formidáveis. As arpias constroem ninhos enormes no alto das árvores e costumam permanecer na mesma área por décadas. Infelizmente, essas aves incríveis estão ameaçadas de extinção, pois a destruição das florestas tem reduzido drasticamente seu habitat natural. Número 5. O bico de tamanco. Nas zonas úmidas da África, um pássaro pré-histórico se mantém imóvel, observando tudo ao seu redor. O bico de tamanco, com seu enorme bico em formato de sapato e olhar fixo, parece uma criatura de outro tempo. Esse caçador paciente pode esperar por horas sem se mover. Mas assim que um peixe ou outro pequeno animal aparece, ele ataca com uma velocidade impressionante. Seu bico poderoso pode esmagar o crânio de sua presa sem dificuldade. Apesar de sua aparência assustadora, o bico de tamanco se alimenta principalmente de criaturas aquáticas, sendo um predador formidável nos pântanos africanos. Com sua aparência de dinossauro e habilidades de caça excepcionais, ele sem dúvida é o verdadeiro rei de seu território alagado. Número 6. A águia real. Para aqueles que estão se perguntando o que é isso, a resposta é simples. Trata-se de uma águia real carregando uma cabra selvagem com suas garras afiadas. Esses caçadores inteligentes dominam seu ambiente, utilizando a paisagem a seu favor para encontrar e capturar suas presas. Durante a caçada, eles podem mirar em animais menores, como filhotes de cervos ou coelhos. Mas aqui está a parte surpreendente.
Depois de capturar sua presa, a águia real sobe alto no céu e a solta. Isso pode parecer cruel, mas na verdade é uma tática engenhosa. Ao fazer isso, a ave reduz o esforço necessário para devorar sua refeição, garantindo uma alimentação mais fácil e eficiente. Para essas aves majestosas, essa estratégia não é apenas um instinto, é a chave para sua sobrevivência na natureza. Número 7. A serpentiária. Nas vastas savanas da África, um pássaro incomum domina tanto os céus quanto o solo. A serpentiária pode parecer engraçada com sua cabeça de águia, pernas compridas e penas desgrenhadas, mas não se engane. Ela é uma caçadora implacável. Essas aves são especialistas em caçar cobras e utilizam suas pernas incrivelmente fortes para pisotear e dar golpes certeiros em suas presas. Seus chutes são tão potentes que podem até quebrar o casco de uma tartaruga. Mas as serpentiárias não se limitam apenas a serpentes, elas também caçam coelhos, ratos e até outras aves menores. Na África, algumas pessoas chegam a criá-las como uma forma natural de controle de pragas. Afinal, quem precisa de um gato quando se pode ter uma serpentiária como protetora? Número 8. O kakapo. Nas florestas da Nova Zelândia vive uma das aves mais peculiares do mundo. O kakapo é grande, arredondado e coberto por penas verde-musgo, mas sua característica mais inusitada é que ele não voa. Suas asas são pequenas demais e seu corpo é muito pesado. No entanto, ele tem outras habilidades. Suas garras afiadas e pernas fortes permitem que ele escale árvores como um verdadeiro alpinista. Durante a noite, o kakapo desperta para procurar sua comida favorita, sementes minúsculas da árvore rimu. No passado, esses adoráveis pássaros eram comuns por toda a Nova Zelândia, mas hoje são extremamente raros. Cientistas e ambientalistas trabalham incansavelmente para proteger os kakapos, garantindo que essas criaturas únicas continuem a existir por muitas gerações. Número 9. O ema. Nas vastas planícies da América do Sul, um pássaro incomum percorre os campos com passos largos. O ema pode não ser capaz de voar, mas compensa isso com sua incrível velocidade. Com pernas longas e musculosas, ele pode correr a velocidades surpreendentes, lembrando um verdadeiro atleta das savanas. Embora se pareça com um avestruz, o ema é exclusivo das Américas. Enquanto caminha pelos campos, ele se alimenta de plantas, insetos e até pequenos animais. Mas o que realmente se destaca nesse pássaro é sua inteligência. Alguns grupos de emas macho se juntam para criar todos os filhotes juntos, formando uma grande família unida. No entanto, essa incrível ave enfrenta tempos difíceis devido à perda de habitat e à caça. Felizmente, esforços de conservação estão ajudando a proteger os emas, garantindo que continuem correndo pelos campos sul-americanos por muitos anos. Número 10. O urubu de cabeça vermelha. No céu sobre as florestas da América do Norte, grandes aves planam preguiçosamente, desenhando círculos no ar. Muitas pessoas acreditam que os urubus de cabeça vermelha estão procurando por carcaças, e estão certas. Com envergaduras impressionantes de até 2 metros, essas aves preferem economizar energia ao voar, usando as correntes de ar quente para permanecerem no alto sem precisar bater as asas com frequência. Durante a noite, centenas deles se reúnem em árvores para dormir juntos, formando um grande grupo. Embora sua alimentação pareça desagradável, esses urubus são essenciais para a saúde do ecossistema, pois ajudam a eliminar animais mortos e evitam a propagação de doenças. Pode não ser um pássaro bonito, mas é um verdadeiro herói da natureza. Número 11. A cegonha marabu. Ao atravessar as planícies africanas, uma ave peculiar chama a atenção. Com sua cabeça calva, pernas longas e bico enorme, a cegonha marabu pode parecer saída de um conto assustador. No entanto, esse pássaro não deve ser subestimado. Ele é um dos mais eficientes necrófagos da natureza. Alimenta-se de quase tudo, desde carcaças de animais até lixo em aterros sanitários. Alguns até seguem urubus para encontrar comida mais facilmente. O formato sem penas de sua cabeça tem uma função. Evita que restos de carne fiquem grudados em suas penas enquanto se alimenta de carniça. Pode não ser a ave mais bonita do mundo, mas a cegonha marabu tem um papel vital na limpeza dos ecossistemas africanos. Número 12. A águia careca. Em uma praia tranquila do Alasca, um espetáculo natural se desenrola. A majestosa águia careca, símbolo dos Estados Unidos, se banqueteia com um peixe recém-capturado.
Essa poderosa ave de rapina é encontrada em toda a América do Norte, especialmente perto de grandes corpos d'água, onde sua alimentação é baseada em peixes. Com sua cabeça e cauda brancas contrastando com as penas marrons, a águia careca é um verdadeiro ícone da vida selvagem. Suas garras afiadas são perfeitas para agarrar peixes da superfície da água com precisão mortal. Além disso, seus ninhos gigantes podem pesar até 1 tonelada, demonstrando sua força e resiliência. Essa ave impressionante nos lembra que cada criatura tem um papel essencial no equilíbrio da natureza. Número 13. O emu. Imagine caminhar pelo interior da Austrália e, de repente, se deparar com um pássaro de quase 2 metros de altura, equipado com garras afiadas, correndo em sua direção. Bem-vindo ao mundo do emu, uma das aves mais temidas do planeta. Embora suas penas fofas e pescoço longo possam parecer inofensivos, esses pássaros podem alcançar velocidades de até 50 km por hora. Geralmente, os emus não se envolvem com humanos, mas, quando se sentem ameaçados, podem se tornar agressivos e perigosos. Número 14. O condor dos Andes. Sobrevoando as montanhas da Cordilheira dos Andes, uma sombra imensa se projeta no solo. Trata-se do condor dos Andes, uma das maiores aves voadoras do mundo, com uma envergadura impressionante de 3 metros. Apesar do tamanho imponente, esses gigantes alados são, na verdade, necrófagos pacíficos. Seu papel na natureza é essencial, pois ajudam a manter o equilíbrio ecológico ao consumirem carcaças de grandes animais, prevenindo a disseminação de doenças. Além disso, o condor dos Andes é uma figura respeitada na cultura sul-americana, aparecendo em brasões e símbolos nacionais. No entanto, essa magnífica ave enfrenta desafios devido à perda de habitat e à caça ilegal. Felizmente, esforços de conservação estão garantindo que esse símbolo dos Andes continue a dominar os céus por muitas gerações. Número 15. A águia marinha de cauda branca. Ao longo da costa rochosa da Escócia, uma história de recuperação impressionante acontece. A águia marinha de cauda branca, que já havia desaparecido das terras britânicas, voltou a dominar os céus. Com uma envergadura que pode ultrapassar os 2,5 metros, essas aves gigantes são verdadeiras rainhas dos ares. Conhecidas localmente como portas de celeiro voadoras, devido ao tamanho impressionante, essas águias foram reintroduzidas após um século de extinção no Reino Unido. Hoje, quem visita a ilha de Mull pode presenciar um espetáculo magnífico. Águias voando sobre barcos de pesca, mergulhando para capturar peixes com mergulhos rápidos e precisos. Número 17. O grifo mitológico. Agora, imagine uma criatura com o corpo de um leão e a cabeça e as asas de uma águia. Parece coisa de fantasia, não é? Mas essa criatura, chamada grifo, faz parte de lendas que atravessaram milênios. Os primeiros relatos vêm do Oriente Médio, onde se acreditava que esses seres guardavam tesouros. Já na mitologia grega, os grifos eram associados ao deus Apolo. Para muitas civilizações, essas criaturas simbolizavam força e sabedoria, combinando a coragem do leão com a visão aguçada da águia. Embora nunca tenhamos encontrado um grifo real, seu legado continua vivo em brasões, obras de arte e histórias fantásticas que seguem nos inspirando. Número 18. O pega-rabuda. Em uma trilha na Austrália, um garoto andava de patinete quando um pássaro preto e branco surgiu do nada e começou a persegui-lo. Esse pássaro esperto, com um brilho travesso nos olhos, era um pega-rabuda. Essas aves são incrivelmente inteligentes. Elas reconhecem seus próprios reflexos no espelho, usam ferramentas e até imitam palavras humanas. Mas não se deixe enganar pela sua esperteza. Os pega-rabudas são territorialistas e, durante a época de reprodução, atacam qualquer um que se aproxime demais de seus ninhos. Eles mergulham do céu com uma precisão impressionante, tornando-se um verdadeiro pesadelo para ciclistas e pedestres. Número 19. O falcão de cauda vermelha. Ao entardecer, milhares de morcegos de cauda livre saem da caverna Bracken, no sul do Texas, criando um espetáculo aéreo incrível. Mas, à medida que emergem, enfrentam um perigo mortal: os falcões de cauda vermelha. Para os falcões mais jovens, capturar esses morcegos velozes é um grande desafio, como tentar agarrar uma bala em pleno voo. Mas os falcões mais experientes já sabem exatamente como caçá-los, deslizando pelo céu e agarrando os morcegos com precisão. Para muitos falcões, essa caverna é apenas uma parada temporária durante a migração, mas os melhores caçadores permanecem ali durante todo o verão, aproveitando a fartura desse banquete voador.
Número 20. O falcão gerifalte. Em uma ilha remota do Ártico, 2 falcões poderosos se preparam para um desafio crucial: dar início a uma nova geração. O falcão gerifalte, a maior espécie de falcão do mundo, tem pouco tempo para procriar, pois o verão no Ártico dura apenas algumas semanas. Durante esse curto período, eles devem construir seus ninhos, chocar os ovos e ensinar os filhotes a voar antes que o frio intenso volte. Uma das lições mais importantes? A caça. Esses falcões mergulham em velocidades incríveis para capturar patos em pleno voo. Para se ter uma ideia, um parente menor do gerifalte, o falcão peregrino, pode alcançar 320 km por hora ao atacar sua presa. Número 21. A abetarda. Em uma manhã em Wiltshire, na Inglaterra, algo extraordinário aconteceu. Um pássaro que havia sido extinto no Reino Unido há quase 200 anos voltou a caminhar pelos campos. Era a magnífica abetarda, uma das aves voadoras mais pesadas do mundo. Essas aves majestosas desapareceram do país em 1832, vítimas da caça excessiva, mas graças a um programa de reintrodução, ovos trazidos da Espanha e da Rússia deram origem a novos filhotes criados com todo o cuidado para se manterem selvagens. Hoje, após anos de esforço, as abetardas finalmente começaram a formar famílias no Reino Unido, marcando o retorno triunfal desse gigante das pradarias. Número 22. O albatroz errante. Sobre as vastas ondas do Oceano Antártico, uma ave desliza sem esforço pelo céu. O albatroz errante, com a maior envergadura de asas do mundo, pode permanecer no ar por anos, sem tocar o solo. Mas como ele consegue esse feito incrível? O segredo está na sua habilidade de aproveitar o vento e em um truque chamado voo dinâmico. Ele sobe e desce alternando entre correntes de ar, reduzindo ao máximo o esforço de bater as asas. Com esse método, os albatrozes conseguem percorrer milhares de quilômetros, gastando pouquíssima energia. Esses verdadeiros nômades do céu são um dos maiores exemplos da engenharia natural da aviação. Número 23. O dragão chinês. Entre as criaturas míticas mais fascinantes do mundo, nenhuma é tão icônica quanto o dragão. Mas enquanto no Ocidente os dragões eram vistos como monstros a serem derrotados, no Oriente eles eram símbolos de sabedoria e sorte. Na China, acreditava-se que esses seres viviam entre as montanhas, protegendo o povo. Já na Europa, os contos falavam de guerreiros enfrentando dragões temíveis. Embora ninguém tenha provado a existência real de um dragão, sua presença na cultura humana continua forte, inspirando desde festivais até grandes produções do cinema. Número 24. O pombo-fazão. No coração das florestas de Papua Nova Guiné, um mistério emplumado se escondia por mais de um século. O pombo-fazão de nuca negra era considerado extinto desde 1882, sem que ninguém avistasse um único exemplar por 140 anos. Mas a natureza tinha uma surpresa guardada. Usando câmeras escondidas na mata densa, uma equipe de pesquisadores finalmente conseguiu filmar essa ave esquiva. Esse incrível achado renovou a esperança entre os cientistas, provando que mesmo em um mundo cada vez mais explorado, ainda há maravilhas esperando para serem redescobertas. Número 25. O condor da Califórnia. Nas montanhas da Califórnia, uma batalha épica pela sobrevivência de uma espécie estava em andamento. O condor da Califórnia, com sua envergadura de quase 3 metros, estava à beira da extinção. Em 1987, restavam apenas 27 indivíduos na natureza. Determinados a salvá-los, cientistas capturaram os últimos exemplares e iniciaram um ambicioso programa de reprodução em cativeiro. Ensinaram os filhotes a evitar perigos e a encontrar alimento na natureza. Após décadas de trabalho, os esforços valeram a pena. Hoje, mais de 400 condores da Califórnia voam livres novamente, provando que, com dedicação, podemos reverter o destino de espécies ameaçadas. Número 26. O falcão peregrino. Conheça o falcão peregrino, uma ave que trocou os penhascos selvagens pelos arranha-céus das grandes cidades. Esse impressionante predador é o animal mais rápido do mundo, atingindo velocidades de até 320 km por hora ao mergulhar em direção à sua presa. Adaptado ao ambiente urbano, ele usa as correntes de ar que circulam entre os edifícios para se locomover sem esforço. Observando atentamente de seus poleiros altos, o falcão peregrino caça pombos e outras aves com precisão letal. Curiosamente,
há mais falcões peregrinos vivendo em Nova York do que em algumas regiões rurais dos Estados Unidos. Além de serem verdadeiros mestres da velocidade, esses caçadores urbanos ajudam a controlar a população de pombos, funcionando como uma equipe natural de limpeza aérea. Número 27. A águia audaz. Nos vastos céus do interior da Austrália, uma das maiores aves de rapina do mundo reina absoluta. A águia audaz, com envergadura maior do que a de um carro, é uma caçadora incrivelmente versátil. Seu prato favorito? Carcaças de animais encontrados na estrada. Mas não se engane. Apesar de seu hábito de se alimentar de restos, essa águia é uma predadora feroz quando a fome aperta. Em grupos, elas conseguem abater presas bem maiores do que elas mesmas, utilizando ataques coordenados para enfraquecer a vítima. Com asas poderosas que a permitem alcançar grandes altitudes, a águia audaz domina os céus australianos, desempenhando um papel essencial no ecossistema ao eliminar carcaças e manter a natureza equilibrada. Número 28. O Açor do Norte. Nos bosques densos do hemisfério norte, uma sombra se move silenciosamente entre as árvores. O Açor do Norte é um caçador furtivo, com olhos vermelhos flamejantes e reflexos incrivelmente rápidos. Conhecido por seu voo ágil e discreto, ele é capaz de perseguir presas entre galhos estreitos com uma destreza impressionante. Apesar de serem difíceis de encontrar, esses pássaros são verdadeiros guardiões das florestas antigas. Para avistar um açor em ação, é preciso sorte e paciência. No entanto, aqueles que conseguem vê-lo de perto testemunham um dos predadores mais impressionantes da natureza. Número 29. O Tesourão Magnífico. Planando sobre as águas azuis do oceano, o Tesourão Magnífico faz jus ao seu nome. Esses exímios voadores são conhecidos por sua estratégia de caça peculiar. Em vez de pescar, eles roubam comida de outras aves em pleno voo. Com suas asas longas e aerodinâmicas, eles perseguem outras aves marinhas até que estas soltem seus peixes, garantindo uma refeição fácil. Além de sua reputação de piratas do céu, os tesourões possuem um impressionante ritual de acasalamento. Os machos exibem um enorme papo vermelho inflável para atrair as fêmeas, tornando-os ainda mais fascinantes. Verdadeiros mestres do ar, esses pássaros podem passar meses sobre o oceano sem precisar pousar. Número 30. O pitorruí encapuzado. Com sua plumagem preta e laranja vibrante, o pitorruí encapuzado pode parecer apenas mais um pássaro exótico da Nova Guiné. No entanto, essa pequena ave guarda um segredo mortal. Suas penas e pele contêm batracotoxina, uma das toxinas mais potentes do mundo. Esse veneno, semelhante ao encontrado nos sapos venenosos da América do Sul, pode causar dormência e até paralisia. Os cientistas acreditam que o pitorruí adquire esse veneno ao se alimentar de certos besouros venenosos. Portanto, se algum dia você visitar a Nova Guiné, lembre-se de que, por mais bonitos que sejam, alguns dos pássaros mais coloridos podem ser também os mais perigosos. Número 31. A coruja das neves. Quando o inverno aperta e a paisagem se cobre de branco, uma silhueta imponente se destaca contra o gelo. A coruja das neves, com seus olhos amarelos penetrantes e plumagem branca como a neve, é um predador implacável do Ártico. Sua sobrevivência está diretamente ligada à população de lemingues, pequenos roedores que servem como sua principal fonte de alimento. Em anos de fartura, as corujas das neves criam grandes famílias. Já quando os lemingues escasseiam, essas aves iniciam jornadas épicas em busca de comida, migrando para regiões muito distantes de seu habitat original. Com as mudanças climáticas ameaçando seu lar gelado, essas majestosas caçadoras enfrentam novos desafios para sobreviver. Número 32. O mergulhão grande do norte. Sob as águas cristalinas dos lagos do norte, um predador ágil espreita. O mergulhão grande do norte é um mestre do mergulho, deslizando debaixo d'água como um verdadeiro torpedo emplumado. Com um bico afiado e pernas posicionadas na parte traseira do corpo, ele é muito mais ágil na água do que em terra. Seu canto melancólico ecoa pelas margens dos lagos, criando uma atmosfera quase mágica. Embora seja conhecido por sua habilidade de nadar e caçar, o mergulhão não foge de uma briga. Se for provocado, pode se tornar um adversário feroz, defendendo seu território com unhas e bico. Número 33. O falcão risonho. Nas florestas da América Central, um som peculiar ressoa entre as árvores.
O falcão risonho é uma das poucas aves de rapina que tem um chamado que se assemelha a uma risada. Além de seu canto único, esse falcão é um especialista em caçar cobras, utilizando sua visão aguçada e estratégia para capturá-las com precisão. O falcão risonho não apenas sobrevive próximo a assentamentos humanos, mas também é respeitado por muitas culturas antigas que acreditavam que ele possuía poderes curativos. Número 34. O Opium Bird. Durante uma caminhada por uma região remota e fria, um viajante avista uma criatura misteriosa. Grande, coberta de penas brancas e com um bico longo, essa ave imponente não se parece com nada que ele já tenha visto. O Opium Bird, também conhecido como pássaro da erosão, é uma figura lendária do folclore antártico. Dizem que é o último de sua espécie, uma entidade sábia que prefere a solidão. Embora muitos procurem por ele em busca de conhecimento, sua paciência tem limites, especialmente quando se trata de seu inimigo jurado, uma entidade sombria chamada Nightmare. Número 35. O cisne mudo. Flutuando com graça sobre os lagos tranquilos, os cisnes mudos parecem saídos de um conto de fadas. Com penas brancas como a neve e pescoços elegantemente curvados, eles são símbolos de beleza e serenidade. Mas não se engane, esses pássaros têm um temperamento explosivo. Suas asas são tão poderosas que podem até quebrar o braço de uma pessoa. Com bicos alaranjados e olhar determinado, eles defendem seus territórios com surpreendente agressividade, provando que nem sempre a beleza significa fragilidade. Número 36. O abutre preto europeu. Nas montanhas da Europa, uma refeição não é garantida para todos. Um cervo abatido jaz no solo, cercado por grifos ansiosos para devorá-lo. Mas, de repente, uma sombra imensa cobre a cena. O abutre preto europeu chegou. Maior que os outros abutres, ele impõe respeito e não está disposto a dividir. Com um olhar penetrante e uma presença imponente, ele reivindica sua posição de rei dos necrófagos. As aves são criaturas fascinantes que dominam os céus com uma combinação incrível de força, inteligência e adaptação. Algumas são predadoras implacáveis, outras são necrófagas essenciais para o equilíbrio da natureza, e há também aquelas que intrigam com suas habilidades únicas ou aparências exóticas. De mitos e lendas a caçadores reais, essas aves provaram que o mundo natural é cheio de surpresas e desafios. Algumas delas são temidas, outras são admiradas, mas todas desempenham um papel vital em seus ecossistemas. No final das contas, seja uma águia majestosa, um falcão veloz ou um simples urubu limpando os céus, cada uma dessas aves tem uma história impressionante para contar. E aí, qual delas você achou mais surpreendente? Conta pra gente nos comentários. Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like, comente abaixo o que achou e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades.